O alarme tocou às 5h30 da manhã, como sempre. Marcelo Almeida despertou com o mesmo nó no estômago que o acompanhava há meses. Aos 42 anos, era diretor financeiro de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, cargo que havia conquistado com determinação férrea e incontáveis horas de trabalho. Do lado de fora de sua cobertura em Moema, São Paulo, a cidade já começava a despertar sob a garoa fina de um início de outono. Enquanto se preparava mecanicamente para mais um dia, encarou seu reflexo no espelho. Olheiras profundas, cabelos prematuramente grisalhos e uma expressão permanente de exaustão. Quem era aquele homem? Certamente não um jovem ambicioso e cheio de ideais que um dia sonhara mudar o mundo corporativo. Apenas mais um dia, murmurou para si mesmo, ajustando a gravata impecável. Apenas mais um dia. No café da manhã, Marcelo mal trocou palavras com Fernanda, sua esposa. Ela tentou iniciar uma conversa sobre a apresentação de balé da filha de 10 anos, Isabela, marcada para aquela tarde. Marcelo, você confirmou que vai conseguir sair mais cedo hoje, né? A Isa está tão ansiosa para te ver lá. Ele engoliu o último gole de café e evitou o olhar esperançoso da esposa. Farei o possível, Fernanda. Mas tenho uma reunião crucial com o conselho. Não posso prometer nada. O suspiro de decepção dela era familiar, quase parte da rotina matinal, assim como o beijo apressado na testa da filha, que ainda dormia. No escritório, sua assistente, Denise, o recebeu com a agenda do dia e uma pilha de relatórios. O Sr. Mendes ligou 3 vezes ontem à noite. Parece urgente. Ricardo Mendes era o CEO, conhecido por sua implacabilidade e pela obsessão por resultados. Nos últimos meses, a pressão havia aumentado exponencialmente com a possível aquisição por uma multinacional americana. A manhã transcorreu em reuniões tensas. Números eram dissecados, projeções ajustadas, pessoas tratadas como meros recursos. Marcelo era bom nisso. Talvez bom demais. Em sua mesa, entre planilhas e relatórios, uma foto emoldurada mostrava uma família sorridente em uma praia. Parecia uma relíquia de outra vida. O telefone tocou às 15h45. Era Fernanda. A apresentação começa em 15 minutos, Marcelo. Eu sei, respondeu, olhando ansiosamente para a porta da sala de reuniões, onde os membros do conselho já começavam a se acomodar. Estou tentando sair, mas... Ela perguntou 3 vezes se você viria. O que devo dizer a ela agora? Um silêncio pesado se instalou na linha. Então a voz do CEO ecoou pelo escritório. Almeida. Estamos esperando. Preciso ir, Marcelo sussurrou ao telefone. Diga a ela que você a ama, mas que o trabalho é mais importante. Como sempre. A frieza na voz de Fernanda o cortou mais profundamente que qualquer confronto direto. A reunião se estendeu por horas. Quando finalmente terminou, a noite já havia caído sobre São Paulo. Marcelo dirigiu para casa em silêncio, a mente dividida entre os números da apresentação e a expressão que encontraria no rosto da filha. Ao abrir a porta de casa, encontrou apenas o silêncio. Sobre a mesa da sala, um programa do espetáculo de balé decorado com glitter e corações, onde se lia em letras infantis, para o melhor pai do mundo. Ao lado, um bilhete de Fernanda. Fomos comemorar com os pais que estiveram presentes. Não espere por nós. Marcelo desabou no sofá, ainda em seu terno impecável, segurando o programa entre as mãos. Algo estava profundamente errado. Anos construindo uma carreira brilhante. E para quê? Naquele momento, sentiu o peso de todas as escolhas que havia feito. Era respeitado, temido até, mas não amado. Era seguido, mas não por inspiração, apenas por obrigação. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Eduardo Menezes, seu antigo mentor na faculdade de administração, que agora vivia em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais após uma carreira meteórica semelhante à sua. Ainda está a tempo de mudar, meu amigo. Venha me visitar. Há coisas que aprendi que nenhum MBA ensina. Marcelo fitou a mensagem por longos minutos. Talvez fosse hora de buscar respostas para perguntas que ele nem sabia formular. O pequeno avião pousou no aeroporto regional com um solavanco que arrancou Marcelo de seus pensamentos. Fitou pela janela a paisagem serena de Serra da Canastra, tão diferente do concreto e vidro aos quais estava habituado. Que diabos estou fazendo aqui? Pensou, recordando a discussão acalorada com Fernanda 3 dias antes. Um retiro? Agora? Com tudo o que está acontecendo na empresa, ela havia questionado, incrédula. Não é um retiro, é uma consultoria com Eduardo.
Preciso da perspectiva dele sobre a aquisição. Mentira. A verdade era que nem ele mesmo sabia o que buscava ali, apenas que precisava de um intervalo antes que algo se quebrasse permanentemente dentro dele. Um jipe empoeirado esperava no estacionamento quase vazio, com Eduardo Menezes recostado displicentemente contra a porta. Aos 60 anos, seu antigo mentor parecia mais jovem do que quando comandava uma das maiores consultorias do país. Bronzeado, cabelos grisalhos cortados curtos, e uma serenidade no olhar que Marcelo invejou instantaneamente. O grande Marcelo Almeida finalmente aceitou meu convite, Eduardo sorriu, abraçando-o com força. Só precisou de uma crise existencial, pelo que entendi. Não estou em crise, Marcelo respondeu automaticamente, mas sem convicção. Só preciso de alguns dias para reorganizar as ideias. Durante o trajeto pela estrada de terra, Eduardo falava sobre a pequena pousada que administrava com a esposa Helena, sobre a comunidade local e como havia encontrado um novo propósito após deixar o mundo corporativo. Marcelo ouvia distraidamente, ainda conectado mentalmente às dezenas de e-mails que havia deixado sem resposta. E foi quando conheci o Mestre Liu que tudo mudou para mim, Eduardo continuava. Mestre Liu. Você o conhecerá hoje à noite. É nosso convidado para o jantar. Um monge taiwanês que mora no mosteiro nas montanhas. Ele me ensinou mais sobre liderança em 3 conversas do que aprendi em 30 anos de Harvard Business Review. Marcelo ergueu uma sobrancelha cética. Um monge vai me ensinar sobre negócios. Eduardo soltou uma gargalhada. Não, meu amigo. Ele vai te ensinar sobre pessoas. E essa é a lição que você está precisando desesperadamente. A pousada era uma construção rústica e acolhedora, com vista para as montanhas. Helena Menezes, uma mulher de presença marcante e sorriso caloroso, recebeu Marcelo como se fosse um velho amigo da família. Para sua surpresa, não era o único hóspede. Durante o almoço, conheceu Gabriela Santos, uma jovem arquiteta de 30 anos que havia abandonado um escritório promissor em Brasília para redescobrir seu propósito. Estou redescobrindo o que significa construir algo com significado, não apenas prédios, ela explicou, seus olhos verdes brilhando com uma convicção que Marcelo não via em si mesmo havia anos. O outro hóspede, Carlos Ferreira, era um homem quieto de meia-idade que, segundo Eduardo, havia sido um executivo de petróleo antes de um burnout quase fatal. E agora, o que você faz? Marcelo perguntou a Carlos durante o almoço. Aprendo a viver novamente, respondeu o homem simplesmente. E você, Marcelo? O que o traz aqui? A pergunta o pegou desprevenido. Vim visitar um velho amigo, desconversou, incomodado com o olhar perscrutante de Carlos. À tarde, Eduardo convidou para uma caminhada. Subiram por uma trilha que serpenteava em costa, até chegarem a um mirante natural. Abaixo deles, o vale se estendia em tons de verde, com o rio cortando a paisagem como uma fita prateada. Tive meu colapso bem aqui, Eduardo comentou casualmente, como quem fala do clima. Era CEO da consultoria, acabará de fechar o maior contrato da história da empresa, e simplesmente desmoronei. Helena me encontrou chorando como uma criança. Não conseguia explicar o que estava sentindo, o vazio, a sensação de que, apesar de todo o sucesso, havia falhado em algo fundamental. Marcelo sentiu um nó na garganta. Mas você era um exemplo para todos nós. O professor estrela, o consultor que todos queriam contratar. Exatamente. Era admirado, mas não amado. Era temido, mas não respeitado de verdade. Comandava, mas não liderava. Eduardo virou-se para encarar Marcelo. Diga-me, quantas pessoas trabalham para você? Diretamente. Uns 40 gerentes e analistas. Errado. Ninguém trabalha para você. Eles trabalham para si mesmos, para suas famílias, para seus sonhos. A pergunta é, quantos trabalhariam com você, mesmo se você não tivesse o poder de demiti-los? O silêncio de Marcelo foi resposta suficiente. De volta à pousada, o sol começava a se pôr quando um homem de aparência oriental, vestido com simplicidade, chegou caminhando. Não havia nada particularmente extraordinário em sua aparência, exceto pela expressão de serenidade absoluta e os olhos que pareciam enxergar além das aparências. Este é o Mestre Liu, apresentou Eduardo. O monge inclinou levemente a cabeça. Apenas Liu, por favor. Mestre é um título que outros atribuem a mim, não algo que reivindico para mim mesmo. Durante o jantar, Marcelo observou fascinado como todos se sentiam confortáveis ao redor de Liu. Mesmo Carlos, tão reservado, participava ativamente da conversa. Era como se o monge possuísse uma qualidade magnética que não derivava de imposição ou hierarquia,
mas de algo mais profundo. O senhor dirige o mosteiro? Marcelo perguntou finalmente, tentando entender a fonte da autoridade natural do homem. Liu sorriu. Eu sirvo no mosteiro. Há uma diferença crucial. A verdadeira liderança não se trata de poder sobre os outros, mas de poder para os outros. Com todo respeito, Marcelo retrucou, isso soa bonito, mas impraticável no mundo real dos negócios. Às vezes é preciso ser duro, tomar decisões difíceis. Ser duro é fácil, Sr. Almeida. Qualquer pessoa pode dar ordens quando tem um título. A verdadeira força está em servir quando ninguém espera que você o faça. Algo naquelas palavras tocou Marcelo profundamente, como se Liu tivesse encontrado uma ferida que ele nem sabia que possuía. Mais tarde, quando todos se retiraram, Marcelo ficou na varanda, contemplando as estrelas que em São Paulo eram invisíveis. Seu celular vibrou, um e-mail urgente de Ricardo Mendes cobrando sua posição sobre a proposta de aquisição. Por um momento, sentiu o impulso familiar de mergulhar de volta no trabalho, mas em vez disso, desligou o aparelho. Na escuridão da noite mineira, longe de tudo o que considerava importante, Marcelo sentiu o primeiro tremor de uma mudança interior que não sabia nomear. A manhã começou cedo na pousada. Marcelo, habituado a dormir pouco, já estava na varanda observando o nascer do sol quando Gabriela apareceu, pronta para correr. Quer se juntar a mim? Convidou ela. O circuito ao redor do lago é revigorante. Aceitou, surpreendendo a si mesmo. Em São Paulo, suas corridas solitárias na esteira da academia eram apenas mais uma tarefa a cumprir na agenda otimizada. Ali, correndo ao lado da jovem arquiteta, sentindo o orvalho da manhã e ouvindo o canto dos pássaros, Marcelo experimentou algo que havia esquecido, o simples prazer do movimento sem propósito além de si mesmo. O que te fez largar um escritório promissor em Brasília? Perguntou entre respirações ofegantes. Gabriela diminuiu o ritmo. Percebi que estava projetando prédios que eu mesma não gostaria de habitar. Estruturalmente perfeitos, esteticamente premiados, mas vazios de significado. Construções que não construíam comunidade, entende? Marcelo pensou nos relatórios financeiros que produzia diariamente. Impecáveis tecnicamente, mas desprovidos de qualquer relação com as pessoas que os números representavam. E seus pais? Família? Não se opuseram à mudança? Claro que sim, ela riu. Meu pai disse que eu estava louca por abandonar um futuro garantido. Mas o que é garantido nesta vida, Marcelo? Nem mesmo o amanhã. Ao retornarem, encontraram Liu meditando sob uma árvore antiga no jardim. O monge abriu os olhos e sorriu ao vê-los, convidando-os a se juntarem a ele. Não sei meditar, Marcelo desculpou-se. Não é preciso saber. É preciso apenas estar, respondeu Liu. Relutante, Marcelo sentou-se na grama. Por 15 minutos torturantes, tentou silenciar a mente enquanto pensamentos sobre reuniões pendentes, e-mails não respondidos e a expressão desapontada de Isabela inundavam sua consciência. Você carrega muitos fardos, observou Liu quando abriram os olhos. Sua mente é como água agitada. Impossível ver seu verdadeiro reflexo nela. Marcelo sentiu-se exposto, como se o monge pudesse ler seus pensamentos. Tenho responsabilidades. A diferença entre responsabilidade e peso, respondeu Liu. Uma nos fortalece, o outro nos esmaga. Durante o café da manhã, Eduardo anunciou a atividade do dia. Trabalhariam todos juntos na horta comunitária que a pousada mantinha em parceria com famílias locais. Trabalhar na terra. Marcelo questionou, incrédulo. Não vim até aqui para ser jardineiro. E para que veio? Perguntou Carlos, falando diretamente com ele pela primeira vez. Não havia hostilidade em sua voz, apenas uma curiosidade genuína que deixou Marcelo sem resposta. Sob o sol da manhã, Marcelo se viu transplantando mudas de alface lado a lado com moradores locais. Suas mãos, acostumadas a deslizar sobre teclados e assinar contratos, agora estavam sujas de terra. Tentou manter-se distante, executando a tarefa mecanicamente, mas aos poucos, a simplicidade do trabalho foi quebrando suas defesas. O senhor não é daqui, né? Perguntou Dona Josefa, uma senhora de idade avançada que trabalhava ao seu lado com habilidade surpreendente. Não, sou de São Paulo. Deve ser importante lá, pela forma como segura essas plantinhas, como se tivesse medo de quebrá-las, ela sorriu. Aqui, a gente aprende que as coisas mais importantes são também as mais frágeis. Precisam de cuidado, não de força. A observação simples tocou algo profundo em Marcelo. Quantas vezes havia tratado pessoas, sua equipe, sua família, com a mesma eficiência fria com que tratava processos e recursos. Ao meio-dia,
Uma refeição simples foi servida no local. Marcelo surpreendeu-se ao ver Liu servindo a todos antes de se servir. Eduardo fazia o mesmo, assim como Helena. Não parecia uma encenação, mas um comportamento natural. Por que você faz isso? Perguntou a Eduardo quando teve chance. Faço o quê? Servir primeiro. Você é o dono deste lugar. Eduardo sorriu. Justamente por isso. A verdadeira liderança começa com serviço, Marcelo. O resto é apenas gerenciamento disfarçado de liderança. À tarde, voltando para a pousada, Marcelo recebeu uma mensagem de Fernanda. Precisavam conversar. A empresa havia ligado várias vezes. Ricardo Mendes estava furioso com sua ausência em meio à crise da aquisição. Pela primeira vez, Marcelo não sentiu o impulso imediato de retornar ao trabalho. Algo estava mudando. Na varanda da pousada, encontrou Carlos contemplando a vista. Algo no homem o intrigava, havia uma quietude que não era fraqueza, mas força contida. Eduardo mencionou que você também era executivo. Marcelo iniciou uma conversa. Carlos assentiu. Diretor de operações da Brasil Petro. 22 anos dedicados exclusivamente ao sucesso da empresa. O que aconteceu? Um domingo de junho, 4 anos atrás. Estava em uma chamada importante quando meu filho de 16 anos entrou no escritório para mostrar o troféu que havia ganho no campeonato de natação. Fiz sinal para que saísse. Ele bateu a porta e disse que eu nunca tinha tempo para nada. Continuei na ligação. 2 horas depois, ele sofreu um acidente na moto que havia comprado com o dinheiro que eu lhe dava para compensar minha ausência. Carlos fez uma pausa, os olhos fixos no horizonte. Lucas ficou 3 semanas em coma. Quando acordou, a primeira coisa que me perguntou foi se a ligação tinha sido importante. Marcelo sentiu um calafrio. E foi. Não me lembro sobre o que era aquela ligação. Não me lembro de nenhuma das centenas de ligações urgentes que atendi. Mas lembro de cada minuto daquelas 3 semanas no hospital, rezando para que meu filho vivesse. Foi quando percebi que havia construído uma vida inteira sobre a areia. A conversa foi interrompida pelo sino que chamava para o jantar. Durante a refeição, Liu conduziu uma reflexão sobre propósito. Ao final, propôs um exercício. Escreva em um papel seu epitáfio. Não o que gostaria que dissessem sobre você, mas o que diriam hoje se você partisse. Gabriela foi a primeira a compartilhar. Aqui jaz Gabriela Santos, que desistiu de construir caixas vazias para aprender a construir espaços de vida. Carlos foi o próximo. Aqui jaz Carlos Ferreira, que quase perdeu tudo antes de descobrir o que realmente importava. Quando chegou sua vez, Marcelo hesitou. O papel em suas mãos continha apenas uma frase que o assombrara enquanto escrevia. Aqui jaz Marcelo Almeida, respeitado por muitos, conhecido por poucos, amado por quase ninguém. As palavras ficaram presas em sua garganta. Pela primeira vez em anos, sentiu os olhos marejarem. Em vez de ler, amassou o papel e saiu da sala. Na escuridão do jardim, Liu o encontrou minutos depois. As verdades mais dolorosas são como espelhos quebrados, Senhor Almeida. Mostram-nos fragmentos do que somos, e o sangue que derramamos ao tentar juntá-los. O que devo fazer? Perguntou Marcelo, a voz embargada. Abandonar tudo como Gabriela? Esperar por uma tragédia como Carlos? Há muitos caminhos para o despertar. O seu está apenas começando, respondeu Liu. Amanhã, se estiver disposto, gostaria de levá-lo ao mosteiro. Há algo que precisa ver. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Marcelo ligou para Fernanda. A conversa foi tensa, mas pela primeira vez em meses, ele realmente escutou o que ela dizia. Não eram apenas queixas sobre sua ausência, mas o lamento de quem via a vida escapar entre planilhas e reuniões. Estou tentando encontrar algumas respostas aqui, disse ele finalmente. E está conseguindo? A voz dela suavizou. Não. Estou apenas começando a entender as perguntas. O mosteiro budista ficava a 1 hora de caminhada pela montanha. Liu conduzia o grupo, Eduardo, Helena, Gabriela, Carlos e Marcelo em silêncio. O caminho era íngreme em alguns trechos, exigindo concentração total. Para Marcelo, acostumado com elevadores e esteiras elétricas, cada passo era um desafio. Isto é, necessário? Perguntou após tropeçar em uma raiz e quase cair. O caminho é parte da lição, respondeu Liu sem diminuir o passo. Você não pode separar o destino da jornada, assim como não pode separar liderança de crescimento pessoal. Quando finalmente chegaram, Marcelo esperava encontrar uma construção imponente. Em vez disso, viu um conjunto simples de prédios baixos,
integrados harmoniosamente à paisagem. O que o impressionou não foi a arquitetura, mas a sensação de ordem tranquila que emanava do lugar. Liu os conduziu ao refeitório comunitário, onde vários monges trabalhavam em perfeita coordenação, preparando a refeição do meio-dia. Não havia gritos, ordens ou supervisores visíveis, ainda assim, todos pareciam saber exatamente o que fazer. Como coordenam o trabalho sem uma hierarquia clara? Marcelo perguntou, intrigado. A hierarquia, explicou Liu, mas baseada em propósito compartilhado, não em poder. Cada pessoa aqui entende o porquê antes de aprender o como. Após a refeição simples, Liu conduziu Marcelo a um jardim meticulosamente cuidado. No centro, uma cerejeira em flor espalhava pétalas cor-de-rosa sobre um pequeno lago. Este jardim existe há mais de 80 anos, explicou Liu. Dezenas de monges cuidaram dele ao longo das décadas. Alguns por anos, outros apenas por dias. Nenhum considerou seu trabalho menos importante por ser temporário. Qual é a lição aqui? Que devemos aceitar a impermanência. Quase, sorriu Liu. A lição é que o legado verdadeiro não está no que possuímos ou controlamos, mas no que nutrimos e deixamos florescer mesmo após nossa partida. Enquanto caminhavam pelo mosteiro, viram jovens monges estudando textos antigos sob a orientação paciente de monges mais velhos. Em outro espaço, um grupo praticava meditação. Em todos os lugares, Marcelo notava a mesma qualidade. Pessoas profundamente engajadas no que faziam, sem a ansiedade frenética que ele associava à produtividade. Como mantém o foco sem pressão externa, sem prazos, sem competição? Perguntou. Concentração nasce do propósito, respondeu Liu. Quando uma pessoa compreende o valor do que faz, a disciplina vem de dentro, não de fora. A tarde estava avançada quando Liu levou Marcelo a uma pequena sala onde um monge idoso pintava com delicadeza um manuscrito. Suas mãos, nodosas pela idade, moviam-se com precisão surpreendente. Mestre Tão está reproduzindo um sutra que foi danificado no incêndio do ano passado, explicou Liu. Ele já não enxerga bem, mas seu conhecimento da caligrafia é inigualável. Poderia delegar a tarefa a alguém mais jovem, mas escolhe servir com o talento que possui. Por acaso o senhor era CEO em outra vida? Perguntou Marcelo, meio brincando, meio sério. Parece conhecer muito bem o mundo corporativo para alguém que vive isolado. Liu sorriu. Antes de me tornar monge, fui executivo por 15 anos em uma multinacional em Taiwan. Cheguei ao cargo de diretor antes de perceber que estava subindo uma escada apoiada na parede errada. A revelação pegou Marcelo de surpresa. Olhou para Liu com novos olhos. O que o fez largar tudo? A mesma coisa que trouxe você até aqui, respondeu Liu. O reconhecimento de que sucesso sem significado é uma vitória vazia. Ao entardecer, enquanto desciam a trilha de volta à pousada, Marcelo sentia-se mentalmente exausto. Não pelo esforço físico, mas pela quantidade de questões que agora fervilhavam em sua mente. A solidez de suas convicções sobre carreira, sucesso, liderança havia sido abalada. Estou confuso, admitiu para Liu quando pararam para descansar. Vejo a beleza do que me mostrou hoje, mas parece impossível aplicar esses princípios no mundo real dos negócios. O mercado não perdoa a fraqueza. E é por isso que tantos líderes confundem dureza com força, respondeu Liu. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em servir a um propósito maior que si mesmo. Isso não é fraqueza, é a forma mais elevada de poder. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Levantou-se e foi até a varanda. Para sua surpresa, encontrou Eduardo também desperto, contemplando as estrelas. Também tive noites assim quando vim pela primeira vez, comentou o antigo mentor. A pior parte não é questionar o que construímos, mas perceber sobre qual fundamento construímos. Como você soube que precisava mudar tudo? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Houve um dia específico. Estava em uma reunião crucial com o time executivo. Precisávamos cortar custos e a discussão era sobre qual departamento sofreria as demissões. Eu era brilhante naquele tipo de decisão, frio, racional, focado exclusivamente no resultado financeiro. Foi quando percebi que estava falando sobre pessoas, sonhos, famílias, vidas como se fossem apenas números em uma planilha. E o pior, estava orgulhoso da minha objetividade. Naquela noite, olhei no espelho e não reconheci o homem que havia me tornado. Ficaram em silêncio, observando o céu estrelado. Finalmente, Marcelo fez a pergunta que o atormentava. Não sente falta do poder, do status, da adrenalina das grandes decisões? Às vezes, Eduardo admitiu.
Mas então me lembro do que ganhei em troca. Paz. Conexão real. A capacidade de olhar para trás sem arrependimento. E descobri que ainda posso liderar, mas de uma forma diferente. Não pelo medo ou autoridade, mas pelo exemplo e serviço. Marcelo pensou em seu próprio caminho. Na reunião do conselho que havia perdido para estar ali. Na apresentação de balé de Isabela. Em Fernanda, gradualmente se afastando. Em sua equipe, que executava suas ordens por medo, não por inspiração. E se for tarde demais para mim? Perguntou, quase em um sussurro. Eduardo colocou a mão em seu ombro. Enquanto respiramos, nunca é tarde demais para recomeçar. Na manhã do quinto dia, Marcelo acordou com o som incessante de seu celular. Era Ricardo Mendes. Almeida, seja qual for seu retiro espiritual, precisa acabar agora. A multinacional americana antecipou a proposta final. Precisamos de você aqui amanhã sem falta. A menos que queira abrir mão de sua posição na empresa. A ameaça implícita era clara. Em outros tempos, teria sido suficiente para fazê-lo arrumar as malas imediatamente. Mas algo havia mudado. Em vez de pânico, sentiu uma estranha clareza. Estarei aí amanhã à tarde, Ricardo. Não antes. O silêncio do outro lado foi revelador. Ninguém dizia não a Ricardo Mendes. Isso é inaceitável, Almeida. A reunião está marcada para as 10 horas. Então vai precisar começar sem mim. Desligou o telefone, surpreso com sua própria calma. Logo em seguida, ligou para Fernanda. Para sua surpresa, a voz dela estava carregada de preocupação genuína. Marcelo, você está bem? Ricardo ligou aqui ontem à noite. Disse que você estava comprometendo sua carreira. Estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo, respondeu com sinceridade. Vou voltar amanhã à tarde. Gostaria de jantar com você e Isabela amanhã à noite. Só nós três. Temos muito o que conversar. O silêncio do outro lado da linha foi revelador, surpresa, cautela, talvez uma pontada de esperança. Vai mesmo conseguir chegar a tempo para jantar? Havia ceticismo na voz dela, cicatrizes de centenas de promessas quebradas. Sim. E desta vez, é uma promessa que não vou quebrar. Naquela manhã, Liu convidou todos para uma caminhada até uma cachoeira próxima. No caminho, o monge andava ao lado de Marcelo. Ouvi que precisará partir amanhã, comentou. Como soube? Liu sorriu. Sua postura está diferente hoje. Há uma decisão tomada em seus olhos. Chegaram a uma pequena cachoeira que desaguava em uma piscina natural. Liu conduziu-os até uma pedra plana próxima à água. Observem o reflexo de vocês, instruiu. O que veem? A superfície da água, agitada pela queda d'água, distorcia as imagens refletidas. Fragmentos de rostos apareciam e desapareciam, nunca completos, nunca verdadeiros. Agora, esperem, continuou Liu. Aos poucos, chegaram a um ponto onde a água se acalmava, formando uma superfície quase espelhada. Ali, os reflexos apareciam com clareza cristalina. A mente agitada é como água turbulenta, não pode refletir a realidade com precisão. O líder que não encontrou calma interior verá o mundo, as pessoas e a si mesmo de forma distorcida. Marcelo observou seu próprio rosto refletido na água calma. Pela primeira vez em anos, realmente se via as linhas de preocupação, o cansaço nos olhos, mas também algo novo, uma centelha de clareza que não estava lá quando chegará. O verdadeiro teste não está aqui, continuou Liu, como se lesse seus pensamentos. Está naquilo que você fará ao retornar ao turbilhão. Durante o almoço, Eduardo entregou a Marcelo um pequeno livro encadernado em couro. Anotei aqui tudo o que aprendi com Liu sobre liderança pelo serviço. Não são regras ou fórmulas, apenas princípios. Como aplicá-los será sua jornada pessoal. À tarde, enquanto todos descansavam, Marcelo procurou Carlos. Encontrou-o pintando uma aquarela da paisagem, um talento que o ex-executivo de petróleo havia descoberto recentemente. Como foi voltar? Perguntou Marcelo. Carlos não desviou os olhos de sua pintura. Difícil. O mundo não muda só porque você mudou. As mesmas pressões, as mesmas expectativas, os mesmos hábitos tentando te puxar de volta. E seu filho? Como está? Lucas ainda usa muletas. Talvez sempre use. Mas nossa relação, essa se curou completamente. Carlos finalmente olhou para Marcelo. Renunciei ao cargo de diretor. Aceitei uma posição com menos prestígio, mas que me permitiu estar presente para minha família.
Muitos acharam que era fraqueza ou que eu estava queimado. Não me importei. Não sentiu que estava jogando fora tudo o que conquistou. Percebi que minhas verdadeiras conquistas não estavam no escritório. Carlos sorriu, um sorriso que alcançava os olhos. Ano passado, Lucas me disse algo que valeu cada centavo de salário que perdi. Pai, estou orgulhoso de você. Quanto vale ouvir isso, Marcelo? Qual o preço? Naquela noite, depois do jantar, Gabriela convidou todos para uma pequena fogueira. Sentados em círculo, compartilharam histórias e reflexões. Quando chegou sua vez, Marcelo hesitou. Amanhã volto para São Paulo, para minha empresa, minha família, minhas responsabilidades. Sinceramente, estou assustado. Não sei se conseguirei manter o que aprendi aqui quando estiver de volta à pressão de sempre. Permita-me compartilhar uma história, interveio Liu. Um jovem monge reclamou com seu mestre: é fácil ser paciente e compassivo aqui no mosteiro. Mas como manter isso no caos da cidade? O mestre encheu 3 tigelas com água. Na primeira, colocou sal. Na segunda, o dobro de sal. Na terceira, a mesma quantidade de sal que na primeira. Prove cada uma, instruiu. O jovem provou e disse: a primeira e a terceira estão igualmente salgadas, a segunda é insuportável. O mestre sorriu. A primeira tigela é pequena, como sua mente quando começou o treinamento. A segunda é do mesmo tamanho, mas sobrecarregada. A terceira é uma tigela grande, contém o mesmo sal, mas diluído em mais água. Não podemos evitar o sal da vida, mas podemos expandir nossa capacidade. Marcelo refletiu sobre a parábola. Como expandimos essa capacidade no dia a dia? Prática constante, respondeu Liu. Cada interação é uma oportunidade para servir, cada desafio é um convite para liderar com exemplo, não com imposição. E lembre-se sempre, o oposto de amor não é ódio, mas indiferença. O líder indiferente ao crescimento dos outros está fadado à solidão do poder sem propósito. Antes de se retirarem, Eduardo puxou Marcelo de lado. Lembra quando você era meu aluno? Sempre dizia que queria mudar o mundo corporativo, torná-lo mais humano. Marcelo assentiu, envergonhado ao lembrar de seus ideais de juventude. Aquele jovem ainda está aí, continuou Eduardo. Talvez esta seja sua chance de cumprir aquela promessa. Na manhã seguinte, enquanto o jipe de Eduardo levava ao aeroporto, Marcelo olhou pela última vez para a Serra da Canastra. Algo tinha ficado para trás naquelas montanhas, o peso do que acreditava ser inegociável, a rigidez de suas convicções. Em seu lugar, levava perguntas, não respostas. Dúvidas, não certezas. E, paradoxalmente, sentia-se mais forte por isso. Quando o avião decolou, abriu o pequeno livro que Eduardo lhe dera. Na primeira página, uma única frase escrita à mão: a verdadeira liderança começa quando você deixa de se perguntar quanto vai receber e começa a perguntar quanto pode dar. O caos do trânsito paulistano recebeu Marcelo como um banho de água fria. Depois de dias na tranquilidade de Minas Gerais, a cidade parecia ainda mais frenética, barulhenta e impaciente. No táxi a caminho da empresa, checou os e-mails acumulados, centenas deles, a maioria marcada como urgente. Respirou fundo, lembrando-se das práticas de meditação que Liu havia ensinado. Emergências reais são raras, havia dito o monge. A maioria das urgências são apenas expectativas não gerenciadas. Ao entrar no imponente edifício de vidro e aço que abrigava a sede da empresa, sentiu os olhares curiosos. A notícia de seu desaparecimento e da confrontação com Ricardo Mendes já havia circulado. No elevador, encontrou Denise, sua assistente, visivelmente aliviada ao vê-lo. Graças a Deus você voltou, sussurrou ela. O Sr. Mendes está furioso. A reunião com os americanos foi adiada para hoje à tarde. Estão todos na sala de conferências agora, preparando a apresentação final. Como está o clima? Tenso. Há rumores de que, se a aquisição for aprovada, haverá cortes significativos. As pessoas estão com medo. Essa informação era nova. Nas discussões anteriores, a multinacional havia garantido que manteria a estrutura operacional intacta. Algo havia mudado durante sua ausência. Quando entrou na sala de reuniões, o silêncio foi imediato. 7 rostos se voltaram para ele, misturando surpresa e incerteza. Ricardo Mendes, de pé diante de um quadro cheio de anotações, não escondeu sua irritação. Bem-vindo de volta, Almeida. Espero que seu retiro espiritual tenha valido o transtorno que causou. Em outros tempos, Marcelo teria se desculpado profusamente,
tentando compensar sua ausência com uma demonstração de dedicação redobrada. Em vez disso, respondeu com calma: "Obrigado, Ricardo. Foi uma experiência transformadora. Agora, coloque-me a par da situação." A reunião prosseguiu. Os americanos haviam mudado os termos do acordo no último minuto. O novo CEO da multinacional queria sinergias imediatas, um eufemismo para demissões em massa. A equipe financeira havia passado os últimos 2 dias tentando encontrar alternativas que preservassem os empregos, mas sem comprometer o valor da venda para os acionistas. "Precisamos apresentar uma contraproposta hoje", explicou Ricardo. "Ou aceitamos os novos termos, ou arriscamos perder o negócio completamente." Marcelo observou seus colegas. Rostos exaustos, olheiras profundas, expressões de resignação. Reconheceu seu próprio reflexo de apenas uma semana atrás. "O que sabemos sobre as verdadeiras motivações dos americanos?", perguntou. "Querem cortar custos", obviamente, respondeu o diretor jurídico. "Não, além disso. O que realmente os atraiu em nossa empresa?" Houve um momento de silêncio reflexivo. "Nossa tecnologia proprietária", sugeriu um dos gerentes. "E nossa penetração no mercado latino-americano." "Nossa equipe de desenvolvimento", acrescentou outro. "Levamos 5 anos para montá-la. Eles não conseguiriam replicar isso facilmente." Marcelo assentiu. "Então por que estamos aceitando uma proposta que desmantelaria justamente o que nos torna valiosos?" Ricardo parecia impaciente. "Porque é isso ou nada, Almeida. Os acionistas querem esta venda. O conselho já decidiu. E se existir uma terceira opção?" Durante as horas seguintes, Marcelo conduziu a equipe por um processo diferente. Em vez de simplesmente ajustar números para minimizar danos, começaram a explorar o valor fundamental da empresa. O que os tornava únicos? Qual era sua verdadeira força? E, mais importante, como poderiam articular isso de uma forma que fizesse os americanos perceberem que estavam comprometendo o próprio investimento? "Estamos abordando isso como uma rendição, quando deveria ser uma parceria", explicou Marcelo. "Nossa tarefa não é apenas maximizar o preço de venda, mas garantir que o resultado final beneficie a todos os envolvidos, acionistas, funcionários e clientes." Ricardo observava com crescente interesse. A abordagem era diferente de tudo o que Marcelo já havia demonstrado nos anos em que trabalhavam juntos. Às 15 horas, minutos antes da chegada dos representantes americanos, Marcelo reuniu a equipe. "Independentemente do resultado, quero agradecer pelo esforço de vocês. Cada pessoa nesta sala contribuiu com ideias valiosas hoje. Isso não é sobre mim tentando brilhar, ou sobre o Ricardo protegendo sua posição. É sobre fazermos o melhor para as pessoas que dependem de nós." Surpreendentemente, foi Ricardo quem complementou: "Almeida tem razão. Vamos defender esta empresa, não apenas seu valor financeiro." A reunião com os americanos foi intensa. O CEO da multinacional, um homem conhecido por sua agressividade em aquisições, claramente esperava encontrar uma equipe desesperada para fechar o negócio a qualquer custo. Em vez disso, encontrou um grupo coeso e confiante. Marcelo conduziu a apresentação com uma abordagem que surpreendeu até mesmo seus colegas. Em vez de focar exclusivamente nos números, narrou a história da empresa, os desafios superados, a cultura construída pacientemente, os valores que guiavam suas decisões. Quando chegou aos aspectos financeiros, demonstrou como a proposta de desmembramento comprometeria precisamente os ativos intangíveis que tornavam a aquisição atraente. "O que estamos propondo não é apenas preservar empregos", concluiu. "É preservar o valor que vocês estão comprando." Houve um momento tenso de silêncio quando terminou. O CEO americano estudou os documentos por alguns instantes, depois olhou diretamente para Marcelo. "Seu conselho aprovou esta contraproposta?" "Não", respondeu Marcelo com honestidade. "Mas tenho certeza que considerarão, uma vez que demonstra maior valor de longo prazo para ambas as empresas." O americano sorriu, algo raro segundo sua reputação. "Sabe, Sr. Almeida, em 15 anos fechando aquisições, é a primeira vez que alguém se preocupa em me convencer que estou tentando pagar muito pouco pelo que vou receber." Ele fechou a pasta. "Vamos precisar de mais tempo para analisar esta contraproposta. Mas, pessoalmente, acredito que temos a base para um acordo melhor." Quando os visitantes saíram, houve um momento de silêncio atônito na sala, seguido por uma explosão de energia contida. Pessoas se abraçavam, riam, algumas até choravam de alívio. Ricardo aproximou-se de Marcelo. "Não sei onde você esteve na semana passada ou o que aconteceu com você, Almeida. Mas obrigado
Pela primeira vez em anos, havia sinceridade em sua voz. Você me lembrou porque começamos esta empresa. Não terminamos ainda, respondeu Marcelo. Temos muito trabalho pela frente. Olhou para o relógio. 17h40. Tinha uma promessa a cumprir. Preciso ir agora. Ricardo franziu o senho. Ir. Mas temos que preparar a apresentação para o conselho amanhã. E vamos preparar amanhã de manhã, com a equipe descansada e renovada. Agora, se me dão licença, prometi à minha filha que estaria presente para o jantar, e é uma promessa que não pretendo quebrar. O olhar de espanto no rosto de Ricardo valia mais que qualquer aprovação. Marcelo sorriu, pegou sua pasta e saiu da sala. Na recepção, encontrou Denise organizando sua agenda para o dia seguinte. Denise, preciso te pedir algo importante. Claro, senhor. Primeiro, pare de me chamar de senhor. Marcelo é suficiente. Segundo, a partir de amanhã, quero uma hora bloqueada no início e no fim de cada dia. Para reuniões especiais. Não, para pensar. E para estar presente. Além disso, nada deve ser agendado nas noites de quarta-feira, são as apresentações de balé da Isabela. Denise o encarou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça, mas assentiu. E antes que eu me esqueça, acrescentou Marcelo, precisamos nos reunir amanhã para discutir seu plano de carreira. Você é talentosa demais para ser apenas minha assistente pelo resto da vida. No táxi a caminho de casa, Marcelo sentiu um misto de exaustão e exaltação. O dia havia sido intenso, mas diferente de tudo o que experimentara antes. Não era apenas a adrenalina da negociação, mas a sensação profunda de ter feito a coisa certa, de ter liderado com propósito. Seu celular vibrou, uma mensagem de Eduardo. Como foi o retorno ao campo de batalha? Diferente de tudo o que imaginei, respondeu. Paradoxalmente, me senti mais forte sendo mais vulnerável. Essa é a essência da liderança pelo serviço, veio a resposta. O poder não vem do controle, mas da conexão genuína. Quando o táxi parou em frente à sua casa, Marcelo respirou fundo. Esta era talvez a parte mais difícil do dia, enfrentar não estranhos em uma sala de reuniões, mas a família a quem havia negligenciado por anos. Ao abrir a porta, o aroma de comida caseira o surpreendeu. Seguindo os sons até a cozinha, encontrou Fernanda e Isabela preparando o jantar juntas, rindo de algo compartilhado. Quando Isabela ouviu, seus olhos se arregalaram em descrença. Pai! Você chegou mesmo! O abraço espontâneo de sua filha quase o derrubou não pela força física, mas pelo impacto emocional. Por cima do ombro da menina, viu o olhar de Fernanda, cautela, esperança e uma pergunta silenciosa. Será que desta vez é diferente? Prometi que estaria aqui, não prometi. Durante o jantar, Marcelo fez algo que não fazia há anos, escutou. Realmente escutou. Isabela falou sobre suas aulas, seus amigos, seus sonhos de se tornar bailarina profissional. Fernanda mencionou o projeto de arquitetura comunitária que havia assumido recentemente, algo que ele nem sabia que ela estava fazendo. Vocês têm vidas inteiras que eu mal conheço, comentou, um nó na garganta. Sinto muito por isso. O que aconteceu naquela pousada, Marcelo? Perguntou Fernanda quando Isabela foi buscar os desenhos que queria mostrar. Você parece diferente. Conheci um monge. E um ex-executivo que quase perdeu o filho. E uma jovem arquiteta que abandonou tudo para encontrar significado. E reencontrei meu antigo mentor. Mas principalmente, acho que comecei a me reencontrar. Quando Isabela voltou, Marcelo fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Desligou o celular completamente, um gesto simbólico que não passava despercebido por Fernanda. Mais tarde, quando Isabela já estava na cama, Marcelo e Fernanda sentaram-se na varanda. O silêncio entre eles não era mais pesado, mas ainda estava carregado de perguntas não formuladas. Gostaria de ter você de volta, disse ela finalmente. Não apenas fisicamente, mas realmente presente. É o que quero também. Mas preciso ser honesto, estou no início de uma jornada. Haverá dias difíceis pela frente, desafios, talvez até retrocessos. Na empresa, as coisas estão em um momento crucial. O que posso prometer é que não permitirei que o trabalho volte a consumir tudo o que sou. Fernanda tomou sua mão entre as dela. Não espero perfeição, Marcelo. Nunca esperei. Só queria parceria. Alguém que compartilhasse não apenas o endereço, mas a vida. Naquela noite, deitado ao lado de Fernanda, Marcelo refletiu sobre como sua definição de sucesso havia sido estreita por tanto tempo. E como, paradoxalmente, ao ampliá-la, sentia-se não com menos,
mas com muito mais. 6 meses se passaram desde a visita à pousada de Eduardo. A primavera havia chegado a São Paulo, trazendo novos comércios literal e metaforicamente. Na sala de conferências principal, onde outrora reinava uma atmosfera de tensão e competição, Marcelo conduzia uma reunião diferente de todas as anteriores. Ao seu redor estavam não apenas os diretores, mas representantes de todas as áreas da empresa, incluindo Denise, agora coordenadora de projetos sociais, um departamento novo que ele havia ajudado a criar. O acordo com os americanos foi finalmente concluído, anunciou. Mas não é um fim, é um começo. A integração das empresas começa oficialmente no próximo mês, e cada pessoa nesta sala terá um papel crucial no processo. Os rostos ao redor demonstravam algo raro no ambiente corporativo: confiança genuína. Nos últimos meses, Marcelo havia transformado não apenas sua abordagem pessoal à liderança, mas começara a mudar gradualmente a cultura da empresa. As mudanças não vieram sem resistência. Ricardo Mendes inicialmente viu com ceticismo as novas iniciativas, reuniões mais inclusivas, tempo dedicado ao desenvolvimento pessoal da equipe, foco em propósito além do lucro. Mas gradualmente, até ele começou a notar os resultados: menor rotatividade de talentos, maior engajamento, soluções mais criativas para problemas complexos. Liderança pelo serviço não significa abdicar de resultados, Marcelo explicava frequentemente. Significa entender que os melhores resultados vêm quando as pessoas sentem que seu trabalho tem significado e que são valorizadas por sua contribuição única. Após a reunião, Ricardo chamou para uma conversa particular. O conselho está impressionado com os resultados da negociação, disse. Conseguimos um valor 15% acima da proposta inicial e preservamos quase todos os empregos. Eles estão considerando você para a posição de CEO quando eu me aposentar no próximo ano. Marcelo sorriu. Lisonjeado, mas vamos ver onde estaremos daqui a um ano. Por enquanto, temos muito trabalho pela frente. A verdade era que a perspectiva de assumir o cargo mais alto não atraía como antes. O que realmente o motivava agora era a transformação que estava ajudando a criar: uma empresa onde pessoas pudessem prosperar profissional e pessoalmente. Ao final do dia, Marcelo fez algo que agora era parte de sua rotina: dedicou a última hora para mentorar jovens talentos da empresa. Hoje, sua reunião era com Rafael, um analista brilhante que lembrava muito a si mesmo 20 anos atrás, ambicioso, determinado e correndo o risco de cometer os mesmos erros. O que você diria que é sucesso, Rafael? Perguntou após ouvir os planos de carreira do jovem. Atingir os objetivos estabelecidos. Superar as metas. Ser reconhecido como o melhor, respondeu prontamente o analista. E qual o propósito disso tudo? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Como assim? Por que você quer ser o melhor? O que isso traz além do status e da recompensa financeira? A conversa que se seguiu foi profunda e, Marcelo esperava, talvez tão transformadora para Rafael quanto suas conversas com Liu haviam sido para ele. Às 18 horas, como prometido a si mesmo e à sua família, Marcelo encerrou seu dia. No estacionamento, encontrou Denise saindo. Como foi a visita à comunidade hoje? Perguntou. O rosto dela se iluminou. Incrível! As crianças adoraram os computadores doados. E 3 dos nossos engenheiros se ofereceram para dar aulas voluntárias nos fins de semana. Marcelo sorriu. Uma pequena semente plantada meses atrás, a sugestão de que a empresa poderia oferecer mais do que apenas dinheiro às comunidades carentes, estava florescendo de maneiras inesperadas. Ah, quase esqueci, Denise acrescentou. Chegou uma carta para você. Parece pessoal. Ela entregou um envelope simples com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. No carro, Marcelo abriu a carta. Era de Liu. Asterisco, caro Sr. Almeida, asterisco. Asterisco, espero que esta carta o encontre em paz e propósito. Eduardo me conta que você tem aplicado os princípios da liderança pelo serviço em sua vida pessoal e profissional. Não estou surpreso. Vi em seus olhos, mesmo naqueles primeiros dias turbulentos, a semente de um líder verdadeiro, não alguém que busca seguidores, mas alguém que cultiva outros líderes, asterisco. Asterisco, o caminho que escolheu não é o mais fácil. A liderança pelo serviço exige mais de nós do que a liderança pelo poder. Requer autenticidade constante, humildade diária e a coragem de colocar as necessidades dos outros à frente das nossas quando necessário. Mas seus frutos são incomparáveis: conexões genuínas, propósito compartilhado e a satisfação profunda de construir algo maior que nós mesmos, asterisco. Asterisco, lembre-se sempre, o verdadeiro legado de um líder não está nas conquistas pessoais, mas nas vidas que ajudou a transformar. Como aquela cerejeira no jardim do mosteiro,
sua influência continuará florescendo muito depois que você tiver seguido adiante, asterisco. Asterisco em serviço e gratidão, asterisco. Asterisco Liu, asterisco. Marcelo sentiu os olhos marejarem. Guardou a carta cuidadosamente e dirigiu para casa, onde sabia que Fernanda e Isabela o esperavam. As mudanças dos últimos meses haviam sido profundas, mas não sem desafios. Reconstruir a confiança era um processo lento. Houve momentos em que a pressão do trabalho ameaçava fazê-lo recair em velhos hábitos. Dias em que o chamado do poder era sedutor. Situações em que teria sido mais fácil simplesmente dar ordens em vez de investir tempo para criar consenso. Mas cada pequena vitória fortalecia sua determinação. A expressão de surpresa no rosto de Isabela quando ele apareceu em todas as suas apresentações. A reconexão gradual com Fernanda, redescobrir sua parceria. As manhãs de domingo sem o laptop aberto, totalmente presente para sua família. Na empresa, os resultados falavam por si. A equipe que ele liderava demonstrava não apenas melhor desempenho, mas maior resiliência diante dos desafios. As pessoas falavam mais abertamente, colaboravam mais efetivamente. A cultura estava mudando lentamente, mas perceptivelmente. Ao chegar em casa, encontrou Fernanda no jardim, cuidando das novas plantas que haviam começado a cultivar juntos. Um pequeno projeto compartilhado que simbolizava muito mais do que apenas um hobby. Como foi seu dia? Perguntou ela. Produtivo. Significativo. Era sua nova resposta padrão, substituindo o antigo ocupado que costumava definir suas jornadas. Enquanto jantavam, Isabela compartilhou entusiasmada sobre sua professora de ciências que havia elogiado seu projeto. Marcelo escutava atentamente, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno. Esta era agora sua prioridade número 1, estar verdadeiramente presente para os momentos que realmente importavam. Mais tarde, no escritório de casa, Marcelo abriu o pequeno livro que Eduardo lhe dera. Depois de meses consultando-o quase diariamente, suas páginas já estavam marcadas, com anotações nas margens. Havia se tornado um tipo de bússola moral. Seu telefone tocou, era Carlos, com quem mantinha contato regular desde a visita à pousada. Eles haviam formado um pequeno grupo de apoio informal com Gabriela, compartilhando desafios e celebrando as pequenas vitórias em suas jornadas paralelas de transformação. Como vai a vida de executivo reformado? Brincou Carlos. Ainda em reforma, riu Marcelo. Cada dia é um novo aprendizado. Conversaram por alguns minutos, trocando experiências e conselhos. Carlos compartilhou que seu filho havia entrado para a faculdade de fisioterapia, inspirado por sua própria experiência de recuperação. Antes de se despedirem, Carlos fez uma observação que ficaria com Marcelo. Sabe o que percebi recentemente? Quando lideramos pelo poder, as pessoas nos seguem até o limite de nossa autoridade. Quando lideramos pelo exemplo e pelo serviço, elas nos seguem além de qualquer limite formal, porque não estão seguindo um cargo, mas uma visão compartilhada. Após desligar, Marcelo foi até a varanda, onde Fernanda lia tranquilamente. Sentou-se ao lado dela, em silêncio contemplativo. No que está pensando? Ela perguntou, colocando o livro de lado. Em como é estranho que só agora, aos 43 anos, estou realmente entendendo o que significa ser bem-sucedido. Passei 2 décadas perseguindo uma definição que não era realmente minha. Fernanda sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Nunca é tarde para recomeçar. O importante é que estamos recomeçando juntos. Na manhã seguinte, ao se preparar para mais um dia, Marcelo encarou seu reflexo no espelho. As olheiras haviam diminuído. O semblante era mais sereno. Mas a mudança mais significativa estava nos olhos. Havia neles uma clareza e um propósito que nenhum título ou conta bancária poderia conferir. Apenas mais um dia, murmurou para si mesmo, ajustando a gravata com um sorriso genuíno. Apenas mais um dia para fazer a diferença. No escritório, a transformação continuava a se manifestar de maneiras sutis, mas significativas. A tradicional reunião de resultados trimestrais, antes um campo de batalha de egos e acusações veladas, havia se tornado um espaço de colaboração autêntica. Marcelo instituíra uma prática nova. Cada apresentação começava não com números, mas com histórias de impacto, como as decisões tomadas afetavam clientes reais, funcionários e comunidades. Naquela manhã, Marina da Silva, uma gerente de produto normalmente tímida em reuniões executivas, compartilhou como sua equipe havia redesenhado um processo depois de ouvir atentamente as dificuldades de um cliente. Economizamos 3 semanas de trabalho e aumentamos a satisfação do cliente em 23%, concluiu ela. Mas o mais importante foi ver o engajamento da equipe quando perceberam que podiam realmente fazer a diferença.
Ricardo, que observava a cena com braços cruzados, surpreendeu a todos. Devo admitir, Almeida, que quando você começou com essa abordagem de ouvir mais e impor menos, achei que estávamos perdidos. Mas os resultados falam por si. Marcelo sorriu. Não é minha abordagem, Ricardo. É nossa abordagem agora. Após a reunião, um e-mail inesperado surgiu em sua caixa de entrada. Era da multinacional americana, convidando-o para compartilhar sua experiência de liderança no encontro global da empresa. O assunto: transformação cultural e resultados sustentáveis. Quem diria, pensou Marcelo, que o que aprendemos na pousada poderia repercutir tão longe? Ao meio-dia, como havia se tornado seu hábito, Marcelo saiu para almoçar com membros de diferentes equipes. Hoje, sua mesa incluía 2 estagiários, uma assistente administrativa e um analista sênior de TI. Ouvia atentamente suas percepções e desafios, recolhendo insights que jamais chegaram a ele quando se isolava em almoços executivos. O que vocês acham que poderíamos fazer melhor? Perguntou, uma questão que se tornará sua marca registrada. Pedro, o estagiário de marketing, hesitou antes de responder. Sei que já melhorou muito, mas ainda há departamentos onde as pessoas têm medo de expressar ideias. Principalmente os mais jovens. Em vez de se defender ou minimizar, Marcelo anotou a observação. Específico e valioso. Obrigado por sua honestidade, Pedro. No caminho de volta ao escritório, parou em uma livraria. Havia encomendado cópias do livro de liderança que Eduardo escrevera, inspirado por suas próprias experiências e pelas lições de Liu. Planejava distribuí-las para sua equipe de liderança, não como uma imposição, mas como um convite à reflexão. À tarde, teve uma videoconferência com Gabriela, que havia iniciado um projeto inovador de arquitetura social em Brasília. Ela havia retornado à capital, mas com uma nova visão de como a arquitetura poderia servir a comunidades vulneráveis. Estamos projetando espaços que facilitam conexões, não apenas construções, explicava ela entusiasmada. E sabe o que é mais incrível? As empresas estão percebendo que investir nesse tipo de projeto melhora sua imagem e seu relacionamento com clientes. Não é surpreendente, respondeu Marcelo. Quando você serve genuinamente, os resultados vêm naturalmente. Não como objetivo, mas como consequência. Ao final do dia, antes de sair, Marcelo parou no departamento de área que antes raramente visitava. Encontrou Rafael, o jovem analista que mentoreava, trabalhando em um projeto voluntário após o expediente. O que está desenvolvendo? Perguntou, genuinamente curioso. Um aplicativo para facilitar a conexão entre voluntários e ONGs, explicou Rafael. Lembra daquela nossa conversa sobre propósito? Me fez pensar em como poderia usar minhas habilidades para algo além de apenas ganhar dinheiro. Aquele momento simples, mais do que qualquer relatório financeiro positivo, mostrou a Marcelo que a transformação era real e estava se espalhando. No caminho para casa, parou em um pequeno café. Era ali que, mensalmente, encontrava-se com outros líderes empresariais interessados em aprender sobre liderança pelo serviço. O grupo havia começado com 3 pessoas e agora contava com mais de 20 executivos de diferentes setores. Como equilibrar a necessidade de resultados com essa abordagem mais humanizada? Perguntou Sofia, uma CFO recém-convertida à filosofia. Não é um equilíbrio, respondeu Marcelo. É uma integração. Resultados sustentáveis só acontecem quando as pessoas se sentem verdadeiramente valorizadas e conectadas a um propósito maior. Enquanto falava, recordou-se da primeira reunião com Liu. Como havia sido cético. Como havia argumentado que o mundo real não permitia tal abordagem. Agora, com 6 meses de prática, podia testemunhar. A empresa nunca estivera tão saudável financeira e culturalmente. A rotatividade de funcionários havia caído dramaticamente. A inovação florescia. Até mesmo os analistas de mercado começavam a notar a diferença na solidez dos resultados. Em casa, encontrou Isabela praticando para sua próxima apresentação de balé. Fernanda, sentada no sofá, ajudava-a com as posições. Ao vê-lo chegar, a filha correu para abraçá-lo. Pai, você pode me ajudar a praticar a parte mais difícil? Claro que posso, respondeu, colocando a pasta de lado sem hesitação. Por quase 1 hora, pai e filha trabalharam juntos na coreografia. Marcelo, com sua total falta de coordenação para a dança, fazia Isabela rir às gargalhadas com suas tentativas desajeitadas de imitar os movimentos graciosos. Fernanda observava a cena com um sorriso sereno. Quem diria que veríamos isso um dia, comentou quando Isabela finalmente foi tomar banho. O quê? Minha humilhante performance de balé, brincou Marcelo.
Não. Você totalmente presente. Sem olhar para o celular. Sem pensar em trabalho. Simplesmente, aqui. Marcelo abraçou-a. Ainda estou aprendendo. Mas agora sei onde está o verdadeiro sucesso. Durante o jantar, Isabela perguntou curiosa: Pai, você ainda vai ser o chefe da empresa um dia? Marcelo trocou um olhar com Fernanda antes de responder. Talvez sim, querida. Mas descobri que existem coisas mais importantes que títulos. Como o quê? Como estar presente para as pessoas que amamos. Como construir algo que faça o mundo melhor, não apenas mais rico. Como liderar de uma forma que inspire os outros a encontrarem o melhor em si mesmos. Naquela noite, enquanto Isabela dormia e a casa estava silenciosa, Marcelo sentou-se para escrever seu próprio diário de liderança, um hábito que havia desenvolvido após a visita à pousada. Não era para publicação ou para impressionar ninguém. Era seu diálogo honesto consigo mesmo, seu compromisso de manter-se no caminho. Hoje percebi, escreveu, que o verdadeiro poder não vem de um cargo ou de um título, mas da capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas. Liu me ensinou que liderar é servir. Eduardo me mostrou que é possível construir uma nova vida a partir da sabedoria adquirida com os erros. Carlos me ensinou o valor do que realmente importa. E Gabriela me inspirou com sua coragem de recomeçar. Fechou o diário e caminhou até a janela. A cidade de São Paulo se estendia infinitamente, milhões de luzes pontuando a escuridão. Quantas pessoas ali estavam presas no mesmo ciclo que ele havia vivido? Quantos executivos perdiam as apresentações de balé de suas filhas, os aniversários de seus parceiros, as pequenas maravilhas cotidianas que davam sentido à vida? Um de cada vez, murmurou para si mesmo, lembrando-se do conselho de Liu. Mudamos o mundo um coração de cada vez, começando pelo nosso próprio. Seu celular vibrou uma mensagem de Eduardo. Vamos ter outro encontro na pousada no próximo mês. Liu estará lá. Você e Fernanda são nossos convidados especiais. Marcelo sorriu. O círculo se fechava. Agora seria ele, o executivo transformado, a compartilhar sua jornada com outros que ainda buscavam um caminho. Estaremos lá, respondeu, sentindo uma profunda gratidão. Desta vez, não para encontrar respostas, mas para continuar fazendo as perguntas certas. Deitou-se ao lado de Fernanda, que abriu os olhos sonolenta. Está tudo bem? Perguntou ela. Melhor do que nunca, respondeu Marcelo. Estou exatamente onde preciso estar. Naquela noite, dormiu com uma paz que nenhum título corporativo ou conta bancária jamais lhe proporcionara. A jornada continuaria, com seus desafios e aprendizados, mas agora ele tinha uma bússola interna para guiá-lo. E o mais importante, sabia que não caminhava sozinho. A verdadeira liderança, afinal, não era sobre estar à frente, mas sobre elevar os outros. Não era sobre acumular poder, mas sobre empoderar. Não era sobre ser servido, mas sobre servir com propósito e paixão. Esta era a lição que Marcelo Almeida carregaria pelo resto de sua vida. E este seria seu legado verdadeiro, não os números impressionantes em seu currículo, mas as vidas que ajudou a transformar ao longo do caminho.